Quem achou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quero frisar a parte B. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa. Espírito Santo, começa a aquecer os corações deste lugar. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Vai repreendendo o cansaço físico, o cansaço mental, em nome de Jesus de Nazaré. Tira também toda a indiferença, toda a sonolência, toda a distração, em nome de Jesus. Arranca agora, para que os teus filhos possam ouvir a tua palavra. Fala, Espírito Santo, aos corações. Espírito Santo, quebrando os corações, edifica cada vida que aqui está, Senhor. Nós oramos crendo na tua vitória, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós lendo a Bíblia, nós vemos muitos homens de Deus, homens abençoados, homens que andaram com Deus. Nós vemos Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou, ou seja, Enoque sumiu. Nós vemos aí Moisés. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Nós vemos Elias, que foi trasladado através de um redemoinho. Nós vemos homens que tiveram contatos íntimos com Deus, um relacionamento mais aproximado desse Deus de Israel. Mas o que me chamou a atenção é quando, nesse versículo, o Senhor disse que ele achou um homem que era segundo o seu coração. E eu mesmo indagando, eu perguntei a mim mesmo, perguntando a Deus, porventura um ser humano pode ser realmente segundo o coração de Deus? Será que isso é possível? Um ser humano mortal, ou como nós costumamos dizer, comedor de feijão, segundo o coração de Deus? Não seria muita pretensão? Seria pretensão se fosse Davi que tivesse falado isso. Mas quem falou foi Deus, que ele era segundo o seu coração. E eu disse: mas Senhor, o que faz de Davi um homem segundo o seu coração? Um homem que o Senhor disse, o seu reino será para sempre. Jesus veio da raiz de Davi, é descendente de Davi. Mas por que isso aconteceu? Um homem que nós olhamos para a vida de Davi, como disse alguns pregadores, se alguém apresentasse Davi aqui para pregar nesta igreja no domingo à noite, e eu soubesse, alguém dissesse: olha pastor, esse homem aí, o senhor não sabe o que aconteceu com ele. Ele se converteu, mas esse homem matou, tomou a mulher do outro, aprontou isso, e agora está pregando aí, o senhor vai deixar? Eu ia falar: não deixe o Davi pregar aqui. Vocês entenderam? E por que um homem que cometeu isso, ele foi um homem segundo o coração de Deus? E Deus colocou no meu coração, em primeiro lugar, é porque Davi era um homem dependente de Deus, totalmente, 100% dependente de Deus. E só é dependente de Deus quem nele acredita, quem tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus não acredita não, acredita desacreditando, parece que acredita, mas na hora do vamos ver, prova que não acredita em Deus. E Davi era totalmente dependente de Deus. Eu lendo o livro de Salmos, eu percebi que Davi tudo contava para Deus. Tudo ele ia aos pés do Senhor falar para Deus. Em outras palavras, ele dizia: Senhor, Tu és o meu respirar, Tu és o meu deitar, Tu és o meu levantar, Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha vida, a fonte de vida, todas as minhas fontes estão em Ti. Deus era tudo para Davi. E aí Deus disse nesse texto que nós lemos, dizendo: achei Davi, o filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e ele vai executar toda a minha vontade. Ele viu que Davi poderia ser um instrumento grande em suas mãos, que executaria a sua vontade. Será que Deus, olhando no teu coração, vai dizer: eu achei
fulano, o João, o Joaquim, a Maria, o Felipe, o Mateus, eu achei a Andréia, eu achei segundo o meu coração, ele vai executar a minha vontade. Será que nesta noite os olhos de Deus estão à procura também, como naqueles dias? Será que Ele acha em teu coração alguém que irá executar a sua vontade? Um homem que primeiramente precisa ser dependente totalmente de Deus. Eu estava olhando para a vida de Davi. Davi constantemente consultava a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, ele ia para uma guerra naqueles dias, por aqueles dias, ele consultou a Deus. Deus, eu devo subir, Deus? E Deus disse para ele, sobe. Ele disse, para onde eu vou? E Deus disse, vai para Hebrom. Então Davi consultava a Deus. E nós não temos o costume de nós consultarmos a Deus. Nós consultamos o médico, o dentista, nós consultamos o advogado, mas a Deus pouco nós consultamos. Depois que nós nos complicamos na batalha, depois que temos dificuldades, nós falamos, Deus, porque o Senhor deixou isso acontecer comigo. Só que na hora de fazer o negócio, na hora de tomar a decisão, a pessoa disse, Deus, deixa eu decidir sozinho. Deus, deixa eu fazer da minha vontade. Tem pessoas que dizem, olha, eu quero tanto isso, que eu não vou nem orar, porque se eu orar e Deus falar, não faça, eu vou pecar, porque eu vou fazer. Tem pessoas que falam isso, e nós não consultamos, nós não queremos saber a vontade de Deus. E Davi sempre consultava ao Senhor. Dependência total, irmãos. Dependência, eu vou. É interessante que você percebe que quando Davi era pastorzinho de ovelhas, ele já era dependente de Deus, ele cuidava das ovelhas, mas era dependente de Deus. Daqui a pouco Davi era rei de Israel, e ele se curvava diante de um rei maior. Era o rei se curvando diante dos reis dos reis. E tem pessoas, às vezes nós nem rei nós somos, não somos nada, e a gente não se curva, a gente não acredita em Deus. Mas nesta noite, eu creio, querido, que se você quer crescer espiritualmente e ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa ser 100% dependente do Senhor. Ele dizia, eu deito e durmo, e acordo porque o Senhor me sustenta. Ele era tranquilo no Senhor, ele descansava totalmente no Senhor, e ele não tomava nenhuma atitude sem que o Senhor tivesse consciência daquilo que ele iria fazer. Ele fazia prova de Deus. E eu lembro agora, ministrando sobre um homem também, que uma certa feita veio uma revelação para ele. Um anjo apareceu para ele e disse, olha, você vai livrar o povo de Israel dos amalequitas. E ele disse, mas Senhor, eu não tenho condições. O anjo apareceu, ele fez uma oferta para o anjo, um holocausto. O anjo, ali veio o Espírito do Senhor e lambeu aquilo que estava no holocausto. E ele fez prova, assim mesmo, fez prova por 3 vezes. É o Senhor mesmo que está falando. E o Senhor disse, sou eu, Gideão. Ele disse, vou fazer uma prova com o Senhor. Se é o Senhor que está falando comigo, eu vou pôr esse velo de lã aqui no chão. E se amanhã cedo esse velo estiver sequinho e a terra toda molhada em volta, eu vou crer que o Senhor falou comigo. E no outro dia, o velo estava seco e a terra molhada. Aí ele disse, mas eu quero uma outra prova. Eu quero ao contrário, que o velo de lã esteja bem molhado e a terra seca no dia seguinte. E assim aconteceu. Aquele velo de lã estava cheio d'água. E ele aí entendeu que era Deus que estava falando. Querido, nós precisamos ter certeza que é Deus que está falando. Então, tem pessoas ouvindo vozes dos que falam, e diz, Deus falou comigo, eu sonhei, dormiu de barriga cheia, comeu feijoada, teve um pesadelo, é Deus me falando, Deus não está falando coisa nenhuma. Faça prova com Deus para ver se realmente Deus falou. Quantas pessoas errando porque não tem comunhão com Deus, não é dependente de Deus. Num certo dia, ele recebe uma palavra, e de repente ele fala, Deus falou. Faça prova para saber se Deus falou mesmo. Confirma, consulta, diz, é o Senhor mesmo, Senhor, se o Senhor falou, o Senhor vai falar comigo. Salomão, Deus falou com Salomão, apareceu por 2 vezes, e Salomão entendeu e sabia que era a voz do Senhor. Queridos, vamos ser dependentes de Deus, mas nós não podemos ouvir vozes estranhas, como foi pregado hoje no primeiro culto. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Você tem ouvido a voz do teu pastor? Você tem ouvido a voz realmente de Deus? Você é dependente desse Deus mesmo?
O salmista Davi dizia: eu tenho prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. O meu prazer é obedecer a lei do Senhor. Dependência total, incondicional era o salmista Davi. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, porque ele era totalmente dependente de Deus. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Em segundo lugar, ele tinha um coração quebrantado. Eu lendo nesses 15 dias para cá o livro de Salmos, eu nunca vi alguém tão quebrantado quanto Davi. O rei Davi, por qualquer coisa, ele se jogava diante de Deus e já começava a chorar. Ele chorava falando: Senhor, olha os meus inimigos, Senhor, olha o meu coração, Senhor, eu estou triste, meu travesseiro está molhado. Era um homem totalmente emotivo, era um homem totalmente quebrantado e com o coração aberto, dizendo: Deus, cura o meu coração, sara o meu coração. Quantas pessoas que se converteram, talvez entre aspas, não sei, não posso julgar, mas com o coração duro, não sente a presença de Deus, não derrama uma lágrima diante de Deus, tem um coração fechado, serve o Senhor superficialmente. Difícil ser chamado um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Mesmo o homem, aquele que se converte a Deus, sempre ele está derramando lágrimas, ele chora, porque é o Espírito Santo que faz isso. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa e disse: pastor, falaram que o homem não chora. E eu era durão mesmo, era difícil, mas depois eu virei um chorão, pastor, porque o Espírito Santo me quebrantou. Eu tinha um coração cheio de mágoa, cheio de angústia, mas eu li lá em Ezequiel que Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Pastor, Deus trocou meu coração. Hoje eu tenho um coração aberto para o agir do Espírito Santo. A minha vida é transformada e eu choro diante de Deus. Coração quebrantado. Você já imaginou um rei dobrado lá no seu quarto, curvado, chorando, com a boca no pó, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus o enchimento do Espírito Santo, uma capacitação, direção de Deus? Muitas vezes nós somos autossuficientes. Não, isso aí eu faço, não vou nem incomodar Deus. Que incomodar Deus, irmão? Nós precisamos sim conversar com Deus, é amigo, nós precisamos dialogar com Deus, falar com Deus. O salmista Davi dizia: de madrugada eu busco ao Senhor, de madrugada. Mas às vezes, querido, a situação era tão difícil que ele dizia o seguinte: eu sou como um vaso quebrado. As dificuldades do dia a dia, ele sentia que ele era fraco. Ele dizia: Senhor, eu sou um vaso quebrado, eu não sou nada, mas o Senhor comigo, eu saltarei muralha. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era totalmente dependente de Deus e ele não tinha medo de nada, queridos. O salmista Davi não tinha medo de nada. Se você ler o Salmo 34, versículo 4, ele diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus medos. Então Davi, ele tinha uma dependência tão grande de Deus, ele era uma pessoa muito medrosa, muito quebrantada, porque a pessoa muito emotiva, ela acaba sendo medrosa também. Ele era tão medroso que no Salmo 34, 4, ele diz: eu invoquei e o Senhor sumiu com todos os medos. Agora, mesmo que 10 milhares de pessoas estivessem ao meu redor para me destruir, eu não temeria. Mesmo que 10 milhares de pessoas, ou seja, 10 mil pessoas estivessem, ele não temeria, porque o Senhor o sarou, porque ele clamou, pedindo para que tirasse o medo, aquele coração quebrantado, mas tinha Deus do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, em Deus eu confiaria. Olha a dependência total de Deus. Queridos, nunca desista de se derramar diante de Deus, de se entregar mesmo. Você já experimentou um dia falar assim: Deus, hoje eu quero sentir a tua presença, Senhor? Assim como fez Jacó, que segurou o anjo e não deixou sair enquanto não fosse abençoado. Você dizer: Deus, eu preciso de um encontro contigo, Deus. Eu vou na igreja e saio, entro vazio, saio vazio. Uns vêm porque a esposa vem, mas não se converteu ainda. Outros vêm porque o marido vem, mas não se converteu ainda. É bem social, bem formal, nunca se derramou, nunca chorou na presença de Deus, nunca abriu a boca para glorificar, para ser batizado com o Espírito Santo, nunca se entregou ao Senhor. É um crente superficial e Deus com esse não pode contar. Mas eu quero acreditar
E nesta noite você vai entender e vai abrir o teu coração para um quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Me derramar diante do Senhor. Eu quero ser quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas, elas só são quebrantadas quando elas são quebradas. Precisam ser moídas para depois vir chorando diante de Deus. E não precisa nada disso. Sem ser quebrada, o Senhor assim mesmo, Ele atende. Você pode abrir o teu coração para o Senhor. Queridos, Deus Ele olha o teu coração. Às vezes a boca fala: eu confio em Deus, eu aceitei a Jesus. O profeta Isaías disse: este povo que me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será, meus queridos? Você faça uma autoanálise. Você tem convertido verdadeiramente? Você se converteu? Você abriu o seu coração? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Se Deus mandar você fazer, você faz. Você está buscando: Deus, o que eu preciso fazer na tua casa? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Tem algum ministério para mim, Senhor? Ou meu ministério é intercessão, ou é entregar folheto, ou é falar para o meu vizinho, evangelizar o meu bairro? Senhor, o Senhor tem alguma coisa para mim? Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Esses dias eu estive analisando uma vida, porque o pastor ele fica analisando um monte de coisa para entender a vida, né? É mais ou menos como um filósofo. E eu vi uma pessoa, conheço essa pessoa desde de criança, e essa pessoa agora está mal. Eu creio que essa pessoa, não sei se vive por muito tempo. E eu comecei a questionar: e essa pessoa nasceu, levou uma vida difícil, uma vida meio torta, uma vida de embriaguez, uma vida de pecado, uma vida que nunca quis aceitar Jesus, agora está chegando no fim da vida. Para que valeu essa vida? Meu Deus, o Senhor chamaria um homem ou uma mulher para a existência, para viver dessa forma? Mas não, o salmista Davi entendia muito bem. Ele disse: Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer certo, me ensina o caminho que eu devo andar. Senhor, clareia o meu caminho, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Senhor, sê comigo, me direciona, que eu quero fazer a diferença na terra dos viventes. Eu não quero ser mais um. Eu recuso ser mais um. Eu recuso. Eu não sei que idade você tem, mas se você não procurar fazer logo a vontade de Deus, não abrir o teu coração, você vai morrer insatisfeito, pela vida miserável. Para que vale viver? Que vida é essa? Eu deveria ter sido um aborto. Vida miserável. Mas ao contrário, se você abrir o teu coração hoje e dizer: Deus, eu quero entender o sentido da vida, Deus, eu quero me entregar diante de Ti. As pessoas falam que sentem a Tua presença, até agora eu não senti nada, eu quero sentir a Tua presença, e Deus vai se manifestar para você. Você vai ter uma experiência profunda com Deus, e você vai dizer: Senhor, eu vou recomeçar, eu estou como um vaso quebrado, mas eu creio que o Senhor é aquele que conserta vasos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo aí uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu estou falando sobre uma pessoa segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, ele era totalmente dependente de Deus. É fé nesse Deus de Israel, é fé no único Deus. Não existe vários deuses, não. Existe só um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu disse aqui, um rapaz, ele estava na maçonaria, e de repente ele perguntou lá para os maçons, que eles falam que não é religião, mas não deixa de ser. É sim, tem coisas por trás, tem deuses por trás. Ele disse que para ele era grau 33, ele perguntou para o superior, dizendo: qual é o Deus de vocês? É o Pai de Jesus Cristo? Eles não puderam responder. Ele disse: eu não fico mais na maçonaria, eu vou seguir ao Deus de Israel, ao Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Pai de Jesus Cristo. O meu Deus é o Pai de Jesus. Eu aceitando o Filho, eu chego no Pai. Queridos, é assim que nós precisamos crer e entregar a nossa vida a esse Deus verdadeiro. Então ele era totalmente dependente desse Deus, ele era totalmente quebrantado. E em terceiro lugar, eu creio que é uma das coisas mais importantes, ele era um adorador por excelência. Eu não conheço na Bíblia alguém que adorou a Deus com tanta intensidade como Davi. Não conheço. De Moisés eu não lembro, não vejo nada escrito. De Abraão, de Jacó, de Isaac. Por mais que Abraão, ou melhor, Abraão seja o pai da fé, mas eu nunca vi um adorador. Quando aquele menino adorava, eu creio que Deus olhava para ele e disse: esse moço eu posso usar, esse moço vai fazer a minha vontade. Olha como ele me adora, olha. Davi, meus queridos, ele vivia e tudo ele glorificava ao Senhor. Ele acordava, ele
da mãe, dizendo: olha, em pecado eu fui formado no ventre da minha mãe. Era um homem que entendeu perfeitamente que é Deus que deu tudo para ele, e ele precisava de Deus para viver. No momento que você entender, Deus para mim é como o ar que eu respiro. Se tirar o ar que eu respiro, eu morro. Você precisa pensar este Deus: se tirar Deus da minha vida, eu morro. Se tirar Deus, eu morro. E Davi dizia: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem desejo por ti. Será que nós temos desejado a Deus desta forma, ou servimos o Senhor de longe? Que tragédia é servir o Senhor de longe. Uma das decadências do apóstolo Pedro é que ele começou a servir Jesus de longe. Ele servia Jesus de perto quando tudo estava bem, estava nas pescarias, estava nos milagres, mas quando prenderam Jesus para crucificar, Pedro ficou bem distante. Ele não foi corajoso para chegar perto de Jesus, sempre de longe, sempre se escondendo, e daqui a pouco ele negou a Jesus. Querido, se você está servindo Deus distante, para você negar Jesus é daqui para ali, para você pecar é de repente, é um passo só. Não sirva Jesus de longe, sirva Jesus bem de perto. Davi era um adorador por excelência, e tem uma coisa: Deus só aceita adoração e louvor dos seus filhos. Repita isso comigo: Deus só aceita adoração e louvor dos seus filhos. Não adianta uma pessoa mergulhada no pecado chegar a Jesus Cristo: eu te amo, Jesus Cristo, eu não te conheço. Precisa ser filho de Deus, ter os pecados perdoados através de Jesus Cristo, para que o louvor e a adoração venha a ser aceita. Eu lembro agora daquela mulher que encontrou Jesus no poço de Sicar. Jesus começou a conversar com ela, você sabe da história, pediu água para ela, e o diálogo foi, e Jesus disse: chama o teu marido. Ela disse: disseste bem. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e esse não é teu marido. E aquela mulher: veja que é um profeta. E começou aquele diálogo, e ela perguntou: Jesus, ela viu que ele era profeta, onde nós devemos te adorar? Aqui ou em Jerusalém? Aí ele disse: mulher, a hora vem, a hora é chegada, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram Jesus em espírito e em verdade. Aquela mulher tinha uma vida irregular. Aquela mulher teve 5 maridos, estava com uma amante agora, e ela queria adorar a Deus, mas Jesus disse: só aceita a adoração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Quando o adorador adora de verdade, a vida desse adorador é transformada. Eu estou aqui aceitando, adorando a Deus, entre aspas, mas a minha vida não foi transformada. Não há adorador, não há adoração, é tudo falso. Deus não aceita a falsa adoração. A adoração tem que ser em espírito e verdade, sendo transformado para depois adorar o Senhor. Amém, irmãos? Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você, se você aceitar Jesus, pedir perdão, se arrepender, abandonar o pecado, o teu pecado é perdoado, é lançado no mar do esquecimento, e você pode adorar o Senhor a partir deste momento. Mas se não abandonar o pecado, hoje nós vivemos em época que a pessoa confessa hoje o pecado e amanhã está pecando de novo e vem para a igreja adorar a Deus. Deus não aceita essa adoração. Para você adorar a Deus, você precisa estar limpo de mãos e puro de coração. Não entregue a sua alma à vaidade, não jure enganosamente. Aí você pode dizer: Senhor, eu te adoro, e o Senhor se alegrará nesta adoração. Ao contrário disso, você vai dizer: Senhor, eu sou um verme, eu sou um pecador, eu me arrependo, eu entrego a minha vida a Ti, me perdoa, eu vou deixar o meu pecado. Jesus te recebe de braços abertos também. Daí então você passa a ser um adorador verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando uma igreja como esta nossa adora de verdade, a glória de Deus desce, a adoração sobe e a glória desce. Mas o problema é que entre nós há muitas pessoas com a vida irregular e adorando, e o Senhor não pode compactuar, não pode descer a glória de Deus com intensidade, porque tem pessoas que precisam se consertar com Deus. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite: você precisa se consertar, você precisa se consertar. Não leva a vida leviana desse jeito, não brinca com Deus. Sansão brincou com o pecado e teve uma morte trágica e seus olhos furados, vazados. Cuidado, não brinca com Deus. Brincar com Deus é brincar com fogo. Brincar de ser crentinho e pecando é brincar com fogo. Cuidado que você tem feito. Seja um homem segundo o coração de Deus, e Deus vai aceitar
a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo Davi fazendo canções para Deus, irmãos. Davi escrevia, os salmos eram cantados, o povo cantava, o povo de Israel andava nas ruas cantando os salmos de Davi. Salmos era cantado, cantando os salmos de Davi. O rei tinha tempo para escrever